chegou a hora do Mulher Palestrante, o podcast onde eu trago mulheres que já são palestrantes, aquelas que estão iniciando, mas principalmente ele existe para ajudar vocês a descobrir que o palco é para você, é só você soltar a sua voz para deixar a sua mensagem no mundo, deixar o seu legado. E a nossa convidada de hoje é empresária, é palestrante, é mentora e é escritora aqui do Instituto Suad. Eu tenho a alegria de ter ela com a gente, que lançou o seu livro De Dentro para Fora aqui na editora do Instituto, e hoje eu tenho ela como convidada, Adriana Alckmin. Seja muito bem-vinda. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui. Uma alegria, né, fazer parte do Instituto, lançar o livro pelo Instituto. Então, para mim, é muita alegria, assim, é gratidão mesmo. Eu tô muito feliz com você aqui, é claro, e principalmente quero te parabenizar pelo seu crescimento, o crescimento que você teve nos últimos 2 anos, que foi quando a gente começou a caminhada, e ter você aqui sentada e falar, escritora do Instituto Suad, para mim é uma alegria e é uma honra. Tô muito feliz mesmo, e emocionada até, porque quando a gente fala de deixar nossa história no mundo, quando eu tomei a decisão de construir e criar a editora, eu queria fazer isso com as mulheres, deixar as mensagens. Eu fico emocionada porque tenho que contar para vocês que esse é o primeiro livro solo lançado pelo Instituto. Esse ano de 2023, nós tivemos vários livros lançados, mas esse aqui vai ser sempre o nosso xodó. Sempre. E a gente vai começar a falar dele agora. Sem falar que você também faz parte, você está ali fazendo o nosso prefácio, né? É verdade. Temos o prefácio do livro, a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas antes eu queria que você começasse contando quem é a Adriana. Eu sou Adriana Alckmin, sou, como você disse, empresária, palestrante, mentora de mulheres e também atuo como uma loja de roupas feminina. E quando a gente traz esse papel da mulher, do empreendedorismo, e você vai começar a contar a sua história para nós, tem aqui muita coisa, mas eu quero que você divida para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Como que você tomou a decisão de se tornar empreendedora? Na verdade, quando eu tomei essa decisão, foi por necessidade. Não foi nada planejado. Então, assim, eu fiquei sem trabalho por 1 ano e eu falei, preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a fazer uns crochê. Incrível que pareça. Eu olhei no YouTube e comecei fazendo crochê, aquele soplá que fala, para fazer mesa posta. Mas, com o passar do tempo, eu vi que aquilo ali não tinha muito futuro para mim, até porque não era aquilo que eu queria fazer. Então, eu pensei, vou abrir uma loja, vou comprar roupas e vou vender roupas. Então, quando eu comecei no empreendedorismo, foi por uma necessidade. E depois você foi se desenvolvendo, e hoje você tem a sua loja de roupas. Exato. Então, foi por causa da loja que eu cheguei até aqui no Instituto, olha só. Então, eu até falo, né, que o propósito está no caminho. Muitas pessoas ficam procurando, onde está o meu propósito? Qual é o meu propósito? E, na verdade, está no caminho, se você, que nem eu. Quando eu abri a loja, como eu disse, não tinha nenhum planejamento. Eu abri por necessidade. E aí, com o passar do tempo, com as dificuldades, eu vi que eu precisava me profissionalizar e buscar conhecimento. E aí então eu encontrei o autoconhecimento, foi aonde que tudo mudou para mim. E depois cheguei até aqui. E assim você vem se desenvolvendo. Exatamente, dia após dia. E você falou, foi por necessidade, mas depois você foi buscar ajuda. Muitas pessoas estão na necessidade, mas elas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Exatamente, elas ficam estagnadas. E quando elas ficam paradas ou com medo, aí acontece que não sai daquilo ali, fica rodando em círculos, né? E aí não se faz nada com isso. Então, é importante, se você está estagnado, se você não sabe o que fazer, você precisa de ajuda. Você precisa procurar mentores, você precisa procurar conhecimento para você se desenvolver. Porque ninguém nasce sabendo, né? Então, a gente precisa de mentores para nos guiar.
E esse cuidado até de, como você falou, de mentores, é o que você faz hoje. Hoje Exato. você descobriu que você também pode ser mentora, você começou a desenvolver esse seu papel. Exatamente. A partir do momento que eu aprendi, que eu coloquei em prática, porque muitas vezes o que acontece? A gente compra um curso, a gente compra uma mentoria e aí a gente escuta, mas não coloca nada em prática. E aí não acontece nada. E muitas pessoas até vêm falar pra mim, que até é do mesmo grupo que eu, mas comigo não aconteceu nada. Mas não vai acontecer mesmo. Se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu, vai ficar do mesmo jeito. Você só vai investir, aliás, você vai gastar o dinheiro, né? Investir quando você coloca em prática. E aí, quando eu coloquei em prática, que minhas coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a andar, eu vi que a necessidade de pessoas também poder aprender. Como eu tive a minha necessidade de aprender, então eu posso também passar o meu conhecimento para o próximo. Porque as pessoas estão precisando. As pessoas precisam de conhecimento. E aí você que já passou por essa caminhada, já trilhou um caminho, você pode mostrar qual é o caminho que dá para encurtar o resultado do próximo. Exatamente, encurtar o resultado. E muita gente não consegue enxergar valor nesse papel do mentor. É interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes nem a pessoa está preparada para receber instrução. Exato. Então, ela precisa ter consciência, né? Até ela ter essa consciência é um pouco demorado para algumas pessoas. Então, o que vai transformar a pessoa? É a ação dela. Se ela não tiver nenhum tipo de ação, não vai existir transformação. Ela vai ficar exatamente no mesmo lugar. Ela ainda vai ficar frustrada, porque ela investiu e aí não aconteceu nada. E você é um grande exemplo disso, porque há um tempo atrás você investiu, começou a fazer Mulher Palestrante, começou a se envolver nos projetos, e aí eu sempre falo que você é que está sempre nos eventos, participando, então eu quero honrar a tua vida, agradecer por todo o apoio, não só para o movimento Mulher Palestrante, para mim, você está sempre apoiando, e quando a gente fala de apoio mútuo, quando a gente traz histórias para o livro, e a gente já vai começar a falar sobre o livro. Mas você falou de uma coisa interessante e eu lembrei de uma história. Você falou do papel da pessoa tem que levantar e agir. E a gente estava num evento há pouco tempo. Você tem como mentor também o Pablo Marçal. Sim. E há pouco tempo a gente estava no evento e quando eu vi, você foi lá e levantou e teve uma ação. Conta um pouquinho disso. Eu fiquei pensando assim, eu tenho duas respostas. Ou ele vai falar um não pra mim, né? Vai, digamos, me humilhar. Ou não, né? Mas eu optei pela opção, eu tô pronta. Pode vir que eu aguento. E só fui. Conta como foi, o que aconteceu, porque tem gente que não sabe. Então, nesse dia foi o lançamento do livro De Dentro para Fora, no stand da Gisele Suardi, lá no Instituto. Então, nesse dia tava muitos palestrantes, né, falando nesse dia, e um deles era o Pablo. Então, ele lá falando, eu até comecei a gritar lá onde eu estava, mas como o espaço é muito grande, tem muitas pessoas, então ele nunca ia me ouvir. Então, eu peguei o livro e fui andando bem devagar até chegar a ele. E quando cheguei lá, entreguei o livro para ele. Ele simplesmente recebeu e colocou. E depois disso, ele começou a perguntar para a plateia se mais alguém tinha livros. E aí ele começou a falar o nome dos livros e o nome das escritoras. Então, para mim, foi uma emoção, assim. Eu não me arrependo de nada. Então, pelo contrário, assim, eu sou muito grata até por ter feito isso, né? Porque, de alguma forma, também ajuda a divulgar o livro, né? Isso foi maravilhoso. E eu pedi pra você contar, eu pedi pra Adri contar essa história aqui, sabe por quê? Porque é o poder da decisão. Você poderia ter ficado quieta, sentada ali, mas você queria agir. E ao mesmo tempo, você foi a que virou a chave na conversa dele. Ele tava falando de um conteúdo e você virou a chave para ele perguntar quem mais escreveu o livro. E depois começou a chover de gente. Mas quem tomou a primeira decisão foi você. Sim. A decisão é isso. Então, nem sempre ela pode dar certo. Mas o problema não é se vai dar certo. Eu vejo assim, ó. Eu sempre aprendo. Em todas as decisões. Independente se ela deu certo ou não.
Quando ela não dá, eu já tenho um drive mental que diga assim pra mim, você aprendeu. Então, o que eu posso melhorar com aquela decisão que eu tomei? Então, eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Então, pra mim, sempre a decisão é um ganho ou um aprendizado. Então, eu nunca perco com isso. Tá vendo só um aprendizado gigantesco? E quando a gente fala de escrever um livro, já aqui na contracapa tá escrito: seja perseverante, insista e não desista. E aqui dentro a gente tem várias histórias e principalmente vários ensinamentos. Eu queria que você começasse falando sobre isso aqui. Esse capítulo 3, onde você diz: pensar não dói. Pensar não dói. Isso é até cômico, né? Porque, na verdade, a gente fica com preguiça de pensar. Fica com preguiça na verdade, a gente não quer gastar energia, né? Não quer gastar energia, então a gente fica com preguiça de pensar. Quer tudo pronto, quer tudo mais fácil. Ou também fica contando mentirinha, sabe? A tal da desculpinha gourmet. Fica contando, amanhã eu vou fazer, só que não faz, fica procrastinando. Então, tudo isso tá envolto desse pensar não dói. Eu acho que não acontece com ninguém isso. Não. Ninguém dá desculpinha. Eu não dou desculpinha. Você dá desculpinha aí? Eu não dou. Coloca nos comentários aí se você também dá desculpinha. Acontece, e isso que vai levando a gente a adiar nossos sonhos. Vamos falar a verdade e trazendo para a questão até de escrever livros. Quantas pessoas, depois que você fez o lançamento do seu livro, que falaram: nossa, eu também tenho desejo, mas eu não sei quando que eu começo. Nossa, meu livro tá parado, e assim por diante. Nossa, eu até recebi várias pessoas perguntando como que faz. Já até indiquei aqui o instituto. Porque as pessoas falam assim: Adri, você fez o livro. Então, todo mundo pode fazer se ela quiser, né? Então, depende da decisão dela, depende do que ela quer passar para as pessoas e o legado que ela quer deixar. Então, eu acredito assim, todo mundo é capaz, desde que ela treine, desde que ela se habilite. Muito bem. Você falou das mentirinhas, depois tem um capítulo aqui que é o 7, que fala sobre persistência. A mesma coisa, a gente vai falar de persistência no geral, mas a mesma coisa, para escrever um livro é ser persistente. Você, por exemplo, ficou um tempo com o livro parado, lança, não lança. E se você não tivesse feito tudo que já aconteceu desde o momento em que você lançou? Exatamente. Na verdade, eu comecei esse livro há 3 anos atrás, olha aí. Eu coloquei realmente data para terminar ele, mas como sempre no meio do caminho existem as pedras, né? E as pedras você tem que saber lidar com elas também. E aí foi onde que foi adiando. Mas quando você tem pessoas que te puxam, vamos fazer, tem outro jeito. Então aí acontece. Então, outra coisa importante, tenham pessoas que te puxam, tenham pessoas que pensam como você, tenham pessoas de propósito, porque essas pessoas vão te ajudar a ir mais longe. Isso mesmo. Ir mais longe, mas a gente pode ter essas pessoas. Eu tenho essas pessoas, como eu falei no começo da gravação, você tá ali sempre apoiando, então, querendo ou não, você também tá puxando sempre os movimentos, o movimento do Mulher Palestrante, mas principalmente, quando as pessoas estão sem tomar decisão e não sabem nem qual é o propósito, como conseguir persistir e não desistir? Não é tão simples, né? Não. É um começo que você fala assim, nossa. Agora, quando a gente vê o resultado, fala: e se eu tivesse desistido? Exatamente. É que quando você tá parado, né, você tá pensando, então assim, se você tá sozinho, como a gente tava falando, é mais difícil mesmo, não tem como. Porque você fala assim: isso só acontece com outras pessoas, comigo não vai acontecer. Mas até consegue você sozinho, mas é muito mais difícil. Mas se você tem pessoas que estão ali te puxando, te levantando, vamos fazer, então com certeza você tá nesse ambiente e esse ambiente vai te ajudar. O problema é você ficar sozinho. Vamos falar sobre ambiência? Eu acho que é uma das características que fazem as pessoas evoluírem mais e, ao mesmo tempo, dependendo da ambiência que você tá, faz você se diminuir. Porque é o que as pessoas à nossa volta estão falando sobre nós que a gente aceita e leva como verdade. Ou então que a gente escuta e fala: opa, aqui não é o meu lugar, eu posso procurar um outro lugar.
Exatamente. Quando você chega num lugar e você vê que aquele lugar faz parte do teu propósito, dos teus valores, então você tá dentro. Mas muitas vezes eu mesmo já venho caminhando, buscando ambiência, buscando, digamos, o meu lugar já há 3 anos. Então, assim, eu tive muitas dificuldades. Porque a gente vai em vários grupos, vai em vários eventos, mas assim, não é todos para você. Né? Mas como é que você vai chegar até? Mas você precisa persistir, né? Você precisa ser você, precisa persistir e até que chegue o teu grupo, digamos, ideal, né? E aí, com isso, você vai se identificando e vai tendo cada vez mais resultados. Mais resultado, exatamente. Dentro da escrita, uma das coisas interessantes isso também, dos resultados que a gente vai tendo. E o melhor, hoje você tá aqui gravando esse podcast. As pessoas que já adquiriram o seu livro, nesse momento, podem estar lendo ou escrevendo dentro das tarefas que tem aqui dentro e contando para outras pessoas do que tem aqui dentro. Então, a nossa mensagem pode ir muito mais longe. Sim. Nossa, não tem nem como mensurar, né? Para onde que vai a nossa mensagem e como que vai, não tem como mensurar. Isso é um legado, é uma semente, é um fruto que você vai deixar na terra. Eu tenho certeza. Isso não tem preço. E por que você escolheu o título de Dentro para Fora? Porque eu me descobri. E com as minhas transformações, eu coloquei as minhas histórias de superação e de dentro para fora, que realmente eu era uma pessoa que não tinha uma visão, tinha muitas crenças limitantes, então eu não conseguia enxergar nada, nem um palmo, como diz, na minha frente. Mas a partir do momento que eu me descobri, que eu fui me conhecer, saber a minha identidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido de eu estar aqui na Terra, e aí que foi havendo transformação. Então, eu não podia deixar de escrever e deixar esse legado de dentro para fora. Então, a pessoa que adquiriu o livro, ela vai também ter esse conhecimento de como encontrar a sua verdadeira identidade, como ela se conhecer, ela vai se desafiar, né? Eu deixo ali uns desafios e também vencer os medos. Porque o meu primeiro medo, que foi assim, o meu primeiro bloqueio foi de dirigir. E quando eu dirigi, que eu vi que eu podia dirigir, eu falei assim, eu posso fazer o que eu quiser. Então, para muitas pessoas, um bloqueio pode ser mínimo para outras, mas para ela é grande. Mas quando ela vence eles, na cabeça dela vai explodir. E aí ela vai falar assim, eu posso fazer o que eu quiser. Foi isso que aconteceu comigo. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para essas pessoas que ainda estão vivendo esse bloqueio e não conseguem se descobrir. Então, o que eu posso deixar para elas é: não desista. Insista, persista e vá em frente. E procure pessoas para te ajudar, mentores. Procure também ler bastante livros, a se conhecer, porque nessas leituras com essas pessoas que você vai conseguir avançar. Sozinho, acredito que é muito difícil. Então, procure pessoas para te ajudar, mentores. Isso mesmo! E agora vamos falar como todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo, podem adquirir o livro. Nas redes sociais da Adriana tem as informações, o objetivo aqui na editora é que vocês, aqui a gente também tem, mas o objetivo é que vocês entrem em contato com os nossos autores, escritores independentes, onde eles têm os livros, eles fazem a entrega, fazem a dedicação especial para cada um de vocês, e fica o convite para vocês conhecerem mais o livro De Dentro para Fora, resgatando sua verdadeira identidade. E, além disso, conhecer mais sobre o trabalho da Adriana como mentora. Conta um pouquinho mais de como está sendo, o que você traz dentro da sua mentoria. A gente fala sobre crenças limitantes, fala como você se posicionar, fala como você agir para fazer acontecer. Porque, como eu disse no começo, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, você tendo esse apoio, tendo a pessoa para te guiar, então você consegue fazer o que precisa ser feito.
É só dar esse pontapé inicial e seguir firme. Muito legal. Parabéns pelos resultados que você também está tendo na sua mentoria, com os seus mentorados. E com certeza, a nossa próxima gravação você já vai contar mais e mais resultados. Parabéns. Obrigada, vai ser um prazer. Muito obrigada. E a Adriana tem o livro, então, tem a mentoria, tem a Dris, que é a loja de roupas, e ela também é palestrante. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, quer convidar ela para dar palestra, para contar a história do livro, para inspirar outras pessoas, é só entrar em contato no Instagram. O seu Instagram é Adriana Alckmin. Isso mesmo, Adriana Alckmin. Só entrar lá e já tem meus contatos para vocês estarem conversando comigo. Obrigada. Muito bom, parabéns! E a todos vocês que estão aqui com a gente, continuem acompanhando, conhecendo mais autores, mais escritores, mais palestrantes. E para saber sobre tudo isso é só entrar lá no nosso Instagram, @mulherpalestrante. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.